A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto controverso no meio dos evangélicos. Vamos mostrar na palavra, dentro da palavra de Deus, quando que Jesus vai se manifestar para vir buscar a igreja e quando o anticristo vai começar a reinar aqui na terra. Mas a própria palavra diz que ninguém sabe a hora nem o dia. Jesus fala que nem ele nem os anjos sabem, somente o Pai. Então, como é que fica esse assunto? Mas a Bíblia dá muitas respostas. A Bíblia tem algumas coisas que podem nos lembrar, podem nos fazer entender quando Jesus vai voltar. São os sinais que estão na Bíblia. Vamos começando com Marcos 13:32, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Veja, as Escrituras, ela já nos fala que não se tem certeza de quando Jesus vai voltar para buscar a igreja e quando o anticristo vai se manifestar. Mas ela traz vários sinais, como aqui em 1 João, na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Veja, João está falando na sua carta, na sua primeira carta, sobre a última hora. O que significa a última hora? Veja, Jesus e Deus já estiveram aqui na terra. O primeiro reino foi o reino de Deus, que quando ele criou o mundo, no 7º dia ele subiu aos céus e está lá até hoje. Jesus ficou aqui no mundo sendo o detentor de todas as coisas desse mundo, e ele veio em terra, veio carnal, aí foi crucificado e ressuscitou, e o reino de Cristo terminou quando ele subiu aos céus, aqui na terra. E aí hoje nós estamos vivendo a última hora, o reino do Espírito Santo que está hoje atuando na terra. E esse é o que vai voltar junto com Cristo quando ele vir buscar a igreja. Então temos o primeiro reino, o reino de Deus, o segundo reino, o reino de Jesus Cristo, e o terceiro reino, o reino do Espírito Santo. 2 Pedro 2:1 fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Veja bem, Pedro já declara na segunda carta que já havia falsos profetas e hoje vai estar também no meio de nós, profetizando, e amaldiçoando o povo, porque muitos não estão dando conta das coisas que estão acontecendo. Os sinais estão aí. É catástrofe em cima de catástrofe. Todo dia tem uma catástrofe nova. Veja bem que desde Jesus Cristo já foi feita uma pesquisa, da época de Jesus Cristo, quando ele esteve em terra, até hoje, as catástrofes já aumentaram 500%. E desde 2 anos para cá, as catástrofes têm aumentado muito mais. Então veja bem que os sinais estão se cumprindo, mas as pessoas não estão dando conta disso daí. Voltando lá na segunda carta de João, no capítulo 2, no versículo 19, diz: de onde vai sair o anticristo? Saíram de nós, mas não eram de vós. Porque se fossem de vós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então veja que tem duas hipóteses aí. O primeiro, que o anticristo pode ser dos judeus, porque João era judeu. Então quando ele fala saiu de nós, provavelmente pode ser que ele esteja falando do anticristo vindo do povo judeu. Ou o anticristo ser um cristão, porque também João pregava o evangelho. João falava do evangelho de Cristo.
Então veja que essas duas hipóteses não estão descartadas. Não é de outro país, de outro lugar, mas provavelmente é um judeu ou provavelmente é um cristão. Como hoje também, no passado teve muitos falsos profetas. E vai continuar tendo. Em Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É isso que o anticristo vai querer fazer: enganar os escolhidos com falsas promessas, falsos sinais. E as pessoas estão vendo aí os falsos sinais, as falsas profecias e estão acreditando. E você vê, quem vai fazer todos esses sinais é o falso profeta, aquele que vai estar junto com o anticristo. Atos 20:30 diz assim: e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja bem, as pessoas estão falando coisas perversas para atrair quem? Atrair as pessoas para o reino do anticristo. Então, muitos estão enganando com falsas promessas, com heresias, com falsos testemunhos, para poder enganar, se possível, até os escolhidos. Mas quem é o anticristo? Na segunda carta de João, no capítulo 2, no versículo 22, diz assim: que o anticristo é quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. No 23, segunda carta de João, capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vai mais além. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. No 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Veja que Jesus já dizia isso quando ainda ele estava em terra. Na época que Jesus estava lá contra o Império Romano e contra os próprios judeus, porque eles não acreditavam em Jesus. E ele era considerado um agitador na época. Mas esse agitador é o que veio trazer salvação para nós, veio fazer a diferença. Veja que Jesus veio para os judeus, mas foram os gentios que o receberam. E nós hoje temos esse privilégio de ter recebido Jesus como nosso Salvador. Já no Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, diz assim: dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Veja bem, muitos vão se falar que é Deus, como o anticristo vai se chamar de Deus. Ele vai dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Deus Supremo, um homem, e não o Deus nosso invisível que está acima de todas as coisas. Mas no livro de Isaías dá uma descrição clara, comparando o diabo com o anticristo. Isaías capítulo 14, versículo 13, começa assim: e tu, no versículo 13, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, no 14, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como seu deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir solto para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem na honra, cada um na sua casa.
mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Então essa é uma característica de Satanás, mas é uma característica do anticristo também. O anticristo vai ser a manifestação de Satanás aqui na terra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que as revelações na Bíblia, elas estão aí para nós entendermos. E, para ficar um pouquinho mais acentuado, nós vamos mostrar quando é que o anticristo vai se manifestar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Veja, Paulo fala para não nos perturbar com o que estão falando por aí. Nem por palavras, nem por espírito, aqui em letra minúscula significa espírito humano, espírito da desobediência, do homem que está ligado ao diabo, o anticristo. Então, nós não devemos nos perturbar com isso. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, fala assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja bem, tem que provar. Você tem que saber, você tem que estar ligado dentro do espírito para poder entender o que Deus está querendo nos dizer. Efésios 5:6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Voltando lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 agora. Paulo novamente falando: ninguém de maneira alguma vos engane, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia já chegou? Já. O esfriamento do ser humano, o esfriamento do cristão, o esfriamento da igreja já está hoje evidente. As pessoas estão se afastando de Deus cada dia mais. Mas aí tem mais um porém. Ainda não é o tempo do anticristo, ainda nós estamos nos princípios das dores, como fala lá em Lucas 21, 9 em diante. Então nós estamos vivendo princípios das dores, porque voltando lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, seguindo, né? Quando aparecerá apostasias, olha, continua assim: e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então é aí que Jesus vai voltar. Quando se manifestar o filho do homem, né, do pecado, o filho da perdição. Quando se manifestar o anticristo, que Jesus vai voltar para vir buscar a igreja. 1 Timóteo 4:1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso que o povo está escutando hoje. É isso que o povo está correndo atrás. De revelação, de que vai acontecer lá na frente. Quando é que o anticristo vai estar, é só ler as escrituras. Nós vamos entender. Aqui, quando se manifestar o anticristo, aí Jesus Cristo vai vir buscar a igreja, porque nós não vamos participar da grande tribulação. E nem vamos participar do reino de Cristo, porque nós já estamos salvos através do sangue derramado na cruz de Jesus Cristo. Agora, quando vai ser isso? Essa é a grande pergunta. Quando vai acontecer do anticristo se manifestar? Vamos lá, voltar lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Diz aqui: aqui é sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, o diabo. 17:10, Apocalipse 17:10. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Olha só, na Bíblia fala
das grandes potências mundiais na época da Bíblia. A primeira grande potência era o Egito, com os faraós. A segunda, os assírios, com o famoso Senaqueribe, que todo mundo conhece, né? Foi derrotado pelo anjo. O terceiro, a Babilônia, com Nabucodonosor. O quarto reino persa, com Ciro e o general Dario. O quinto reino, o reino dos gregos, com Alexandre o Grande. Então esses são os que já passaram, como diz João, lá em Apocalipse. E um ainda estaria reinando. Qual era esse um? O Romanos, o sexto reino, que foi da época que perseguiu os judeus. Perseguiu, aliás, além de perseguir os judeus, eles perseguiam a Jesus Cristo ferozmente, porque ele era contra as leis romanas. E veja que o sexto reino foi o reino romano, que perdurou por centenas de anos. E o sétimo? Qual é o sétimo reino? Qual é o sétimo reino mundial? O mundo está se preparando para a globalização, para então vir o sétimo reino. Para o sétimo reino, na Bíblia diz que convém que dure um pouco de tempo. Um reino, em média, dura 400, 500, 600 anos. E esse reino mundial ainda não veio. Nós estamos em preparação ainda para o reino mundial. Mas ele está próximo. O sétimo reino é o preparativo para o oitavo reino, como diz nas Escrituras, não sou eu que estou falando, diz na palavra de Deus, lá em Apocalipse 17, no versículo 11, diz assim: e a besta que era e já não é, e ela também é o oitavo, e é o dos setes e vai à perdição. Quer dizer, todos os reinos vão ser reinos opressores. E a besta, ela está em todos os reinos, porque é onde os reinos oprimem os povos. Mas veja que na palavra diz que ele vai ser o oitavo reino. Então, quando acabar o sétimo reino, aí o anticristo vai se manifestar, e aí vai ser quando Jesus vai vir buscar a igreja. Então, irmãos, não se perturbe, como Paulo fala, não perturbeis, não fique perturbado com isso. Não fique aí amedrontado, porque o importante não é quando Jesus vai voltar, o importante é que nós estaremos salvos quando ele voltar. Porque Paulo diz que nós vamos dormir até a volta de Jesus. Se Jesus vir daqui a 100 anos, 300 anos, 500 anos, qual a diferença para quem está dormindo? Mas tem que estar dormindo em Cristo Jesus, para então ser levado até as nuvens para ir para Jerusalém celestial. Então, irmãos, Paulo diz para não se perturbar. E eu digo para vocês, não se perturbe com o que estão falando por aí. Tente garantir a sua salvação primeiro, para depois pensar de quando você chegará lá no reino de Deus. Amém? Isso é o que a palavra diz. Não sou eu que estou dizendo e não sou eu que estou afirmando, mas sim a palavra de Deus. Então, você que ouviu, tá aí, se inscreva no nosso programa, que vai ter muitas coisas ainda para se revelar. E você compartilhe também. Compartilhe com os outros, aqueles que não estão inscritos ainda, compartilhe com eles para que possam levar essa mensagem para muitos. E a semana que vem, toda agora nas quartas-feiras, eu estou postando sobre o primeiro assunto, sobre Deus, o Criador. A semana que vem nós vamos entender que Deus, antes de criar o nosso mundo, depois dele ter criado dele os anjos, ter gerado Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas ainda falta algo para Deus começar ainda a criar o nosso mundo. E esse algo nós vamos revelar nas Escrituras. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Agradeço por todos vocês. Amém.